Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa sala de visitas o Dr. Fernando Medina, oncologista, e a nutricionista Edna Sakamoto, falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Um assunto muito importante que a gente precisa se prevenir, porque no começo dessa entrevista o Dr. Fernando falou que só nesse ano nós vamos ter aí mais de 600 casos de câncer. Então vamos prevenir para a gente diminuir esse número. Não é mesmo? A gente precisa prevenir. Doutor, a gente falou dessa prevenção, né, necessária, mas aí chega um momento que a pessoa descobre que de fato ela tem o câncer. Aí nesse momento entra o emocional da pessoa envolvida, o desespero, mas qual que é a primeira medida que essa pessoa tem que tomar e como cuidar para que não haja uma desestrutura emocional muito grande na pessoa e na família? O câncer é uma doença cruel, tão cruel, que não acomete só o paciente, mas acomete toda a família. A maioria das vezes, os vizinhos, os amigos, acabam todos muito sensibilizados e, obviamente, há uma desestruturação psicológica desse paciente que vê ainda, infelizmente, como a morte iminente. Isso muitas vezes necessita de um apoio muito vigoroso de profissionais da área da psicologia e também de orientação da enfermagem, que é fundamental. O tratamento do câncer hoje é baseado em um tripé que passa pela cirurgia, pela radioterapia, pela quimioterapia. São profissionais diferentes. A cirurgia tem melhorado muito, tem diminuído a sua agressividade, porque no passado todos os pacientes eram mutilados praticamente no tratamento cirúrgico. Por exemplo, na mama era feita uma mastectomia, onde se tirava toda a musculatura do peitoral. Hoje não, hoje as cirurgias são cirurgias menores, são chamadas de quadrantectomia ou tumorectomia, e algumas vezes com reconstrução imediata, quando tem que fazer uma mastectomia. Então, hoje melhorou muito a cirurgia, a radioterapia melhorou demais com o aparecimento da computação gráfica. Então, hoje a radioterapia pode se preservar muito mais os tecidos vizinhos normais e atingindo diretamente o tecido tumoral. E a quimioterapia melhorou muito também, o tratamento de suporte à quimioterapia com antiemético, que não deixa o paciente vomitar, como vomitava no passado. E isso fazia com que o paciente ficava inapetente, muitas vezes enfraquecido. Hoje não, hoje nós temos medicamentos muito eficazes contra esse tipo de efeito colateral. Então, o tratamento tem melhorado, tanto do ponto de vista do tumor em si, como também a avaliação psicológica. Aqueles casos mais graves em que o paciente evolui para o óbito, hoje nós temos profissionais que trabalham com luto, após a morte do paciente ou mesmo antes. Então, isso é fundamental, né? E há uma melhora acentuada da qualidade de vida desses pacientes. Ótimo. Então, quanto mais informação você tem, mais tranquilo você vai ficar para lidar com a doença, para enfrentar a doença. Agora, o câncer, qual que é a ligação dele com a genética? Ele é um fator só genético? Se a pessoa tem na sua árvore genealógica pessoas com câncer, ela vai ter, propriamente dito, ou não? Ele pode aparecer sem nenhuma influência genética? Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas, apesar do câncer ser uma doença genética, porque é uma alteração do gene, agora essa alteração genética pode ser somática ou pode ser hereditária. 10 a 15% dos cânceres, eles são genético-hereditário. Então, o câncer de mama, o câncer da próstata, do pâncreas, todos têm um envolvimento de uma mutação num gene e que nós podemos detectar isso precocemente. E podemos prevenir essa família que tenha essas alterações genéticas específicas. Mas 70% a 80% dos casos de câncer, eles são adquiridos através dos erros durante a vida. Aquela criança que tomava muito sol quando era criancinha, ia para a praia, ficava o dia inteiro no sol. Num adulto, ele vai ter uma chance maior de desenvolver câncer de pele.
Aquelas pessoas que têm uma alimentação ruim, né, que têm o costume de comer comida não natural, comida industrializada, carne, todas as coisas que não são naturais, todas as comidas não naturais, eles têm uma tendência maior de desenvolver o câncer de intestino, outros tumores de uma maneira geral. As pessoas que fumam, a mesma coisa, né, têm uma chance muito alta de desenvolver câncer de pulmão, boca, esôfago, bexiga. Então, todos esses conhecimentos ao longo do tempo vêm com que tem melhorado o resultado de sobrevida dos nossos pacientes e a qualidade de vida também. Certo. Doutora Edna, uma pergunta. Para criança, né, bem criança ali, começando 1, 2, 3 anos de idade, existe uma ligação da falta de alimentação com, posteriormente, o aparecimento de algum tipo de câncer no cuidado dessa criança ali que está em formação do seu organismo e todo o seu sistema? Eu diria que esse cuidado se estende da infância para a vida toda, né? Então, não a gente se agrava não pode... mais porque está na infância, então, é para a vida toda. Sim, porque você tem que pensar na alimentação como a fonte de obtenção de nutrientes, né? É claro que se você tem uma criança que não se alimenta bem, a gente pode pensar que ela, no futuro, possa ter uma propensão maior a desenvolver algumas doenças. Mas isso não significa que a mãe não consiga, dentro dali da sua rotina, incluir fazer pequenas intervenções, né? Por exemplo, diminuindo a ingestão de alimentos muito processados, com muitos corantes artificiais, com muito açúcar, preferencialmente usando então a fruta, expondo desde cedo a criança a paladares, texturas diferentes, né? Então, acho que esse hábito alimentar se forma durante a infância, mas não significa que você não possa mudar, né, esse comportamento alimentar já na vida adulta. Eu acho que parte muito da conscientização e da vontade, de fato, de você se cuidar. Né? Saber que, por exemplo, várias coisas não estão sob o nosso controle, né? Mas a alimentação, a minha escolha no dia a dia, o que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer, isso eu posso controlar, né? Isso eu posso ter uma intervenção, né? Então, acho que isso é muito importante. Uma coisa muito importante que a doutora está comentando, e é muito importante mesmo, é que os erros celulares, as mutações que ocorrem e que venha a aparecer o câncer, ela ao longo da vida. Isso não significa amanhã que você teve uma mutação e virou câncer. Não, são vários erros e que acontecem ao longo da vida. Por isso que o câncer é uma doença da idade, né? A maioria dos tumores acomete pessoas acima de 50 anos de idade, porque ao longo da vida tiveram maus hábitos alimentares, mau comportamento de uma maneira geral, uso de álcool, uso de cigarro, né? de fumo, e outras coisas, que a exposição ao sol, isso se dá a longo prazo. É muito interessante que, às vezes, os pacientes chegam lá e fazem o diagnóstico de câncer, então, doutor, o que eu tenho que comer? Eu falei, agora já não adianta mais, né? A mutação já ocorreu. É óbvio que é importante que você mantenha, sim. Mas que não dá mais para poder reverter voltar aquela situação. Lá atrás. Porque essa situação aconteceu desde a infância, não é? É verdade. Ao longo do tempo. Então, por isso que muita doença do câncer, eles são familiares. Porque o hábito alimentar de uma mãe e do pai passa para o filho. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que vai acontecendo. Às vezes não é genético, mas é familiar. Exatamente. Agora, antes da gente ir lá para a cozinha, a gente vai. A última pergunta. Doutor, a gente está falando do câncer, essa mutação, esse erro celular que vai acontecendo, mas o que é o câncer? Ele é uma inflamação? O que ele é? Sim, o câncer é uma doença da célula. A célula é a menor unidade funcional do ser vivo. Ela multiplica, vai multiplicando ao longo da vida, e uma célula vira duas vira 4, e num determinado momento, por causa dessas influências ambientais ou genéticas,
então intrínsecas e extrínsecas, a célula erra e faz uma mutação, e essa mutação faz com que essa célula prolifere indefinidamente. Essa célula fica imortal, ela vai multiplicando sem nenhum controle, aí formando o que nós chamamos de tumor. E essa célula tem a capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos e emitir célula através do sangue ou da linfa para outros órgãos, no fenômeno que nós conhecemos como metástase, e essa metástase, às vezes, 80% das vezes, é o responsável pela morte do paciente. E aí vem a quimioterapia. Tem a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. Que vai matar essas células. Exato. Todas as células que estão em divisão, a maioria delas, são sensíveis a esses dois tipos de tratamento. É por isso que a pessoa fica imunidade lá embaixo quando faz. Exatamente, porque é um efeito colateral da quimioterapia, que ela mata não só célula cancerosa, mas também células normais e principalmente as células que têm um alto poder de proliferação, como as células sanguíneas. E aí é o tempo que vai fazendo com que esse organismo, a imunidade volte a produzir, por causa da produção de célula. A coisa mais importante, que é a base da quimioterapia, é que a célula normal, ela consegue se recuperar do dano causado pela quimioterapia. Mas a célula cancerosa não consegue recuperar do dano causado pela quimioterapia. Então, essa é a diferença limítrofe entre a quimioterapia, a célula normal e a célula... Muito interessante, muito bom e muito esclarecedor, né? Vamos para a cozinha, então? Então, a gente está falando aqui de alimentação saudável na prevenção, né, e no combate do câncer. Vamos aqui, então. Gente, fica à vontade aqui na nossa casa. Pode chegar aqui, doutora e doutor. Temos aqui, então, alguns alimentos... do nosso dia. Aliás, muitos deles, todos eles, né? Eu estou olhando aqui. Você viu, Drica? Todos os alimentos. Não tem nada de excepcional, né? A gente está falando do alimento fresco, do alimento in natura, né? Colorido. Só de você olhar, você já tem vontade, né, de consumir. Então, a gente está falando de 2 porções de frutas e 3 porções de verduras e legumes, né? Então, por exemplo, você tem ali maçã, laranja. Toda casa tem maçã e laranja, não é um mirtilo, uma blueberry, né, uma goodberry. Até porque quando você vai no mercado, e aí, gente, vamos prestar atenção nessas coisas, são as frutas, de repente, as mais baratas. Sim. E muitas vezes são as mais baratas. Então, tá ali a sua prevenção bem na sua mão, né, em cima da sua mesa lá na fruteira, ó, esperando você comer até murchando. Porque muitas vezes você tem fruta, tem, come. Ai, eu não como. Por quê? Ai, tem preguiça. Eu compro só para enfeitar a minha mesa, né? Então, colocar em prática. Comer uma maçã, chupar uma laranja, colocar essa maçã numa preparação, tá? Temperos, também os condimentos, pelo teor de antioxidantes, podem fazer parte da nossa alimentação como nutrientes e fitoquímicos para ter esse efeito na prevenção. Por exemplo, alho e cebola. Alho e cebola. Quem não cozinha com alho e cebola? A maioria das pessoas acaba utilizando, né, para temperar a carne, o frango, o peixe, a cebola e o alho. O alho, uma fonte de alicina, de compostos sulfurados, que tem esse efeito protetor. A cebola, como uma fonte de quercetina, que também tem uma ação antioxidante. Isso combinado, então, com outros condimentos, como o açafrão da terra, que é rico, por exemplo, numa substância chamada curcumina, né? Que também tem um efeito protetor, anti-inflamatório e que você pode agregar na preparação. Então, vai refogar o alho e a cebola para fazer um arroz integral, põe uma pitadinha do açafrão, vai ficar amarelinho, vai ficar bonito e vai ficar mais gostoso também. Então, quando a gente fala aqui no mulher.com que o açafrão ele é anti-inflamatório, agora você acredita, hein, seu abençoado? Não é? Aqui tem azeite? Isto, esse é um azeite com ervas, né? Ali eu trouxe, mas já descongelou, que era manteiguinha de azeite. O azeite, ele, na temperatura mais fria, ele solidifica, mas ele não fica duro como um gelo. Então, ele fica numa textura de manteiga, de passar no pão. Nossa. Então, você tempera esse azeite com as ervas que vão
passar ali para o óleo, né, veicular no óleo essas substâncias protetoras e você usa para passar no pão, para passar... Só uma pergunta agora aqui de culinária. Vamos lá. Esse tempero que a gente vai fazer para soltar o benefício das ervas aqui no azeite, esquenta o azeite para... Não há necessidade. Só misturar. Você mistura tanto a erva seca quanto a erva Vou fresca. fazer lá em casa, por isso que eu estou perguntando. Exato. Você põe um alecrim, um manjericão, o alho e aí congela. Passa no pão, passa numa mandioca, tá perfeito. Nossa, você melhora o sabor e tá agregando vários nutrientes com essa ação protetora, tá? Agora aqui a gente está vendo, sabe quem? Sabe quem está aqui nessa mesa? Arroz e feijão. Eu estou vendo ali o arroz e feijão. O arroz e o feijão. Isso também é algo presente no nosso dia a dia. É uma combinação que oferece aminoácido, que oferece vitaminas, minerais e principalmente fibra, né? E o feijão não precisa ser só o feijão carioquinha, a gente pode usar o feijão bolinha que eu trouxe, o feijão preto, o feijão branco, outras leguminosas da família do feijão, como o grão de bico, a lentilha, ervilha, são fontes maravilhosas de minerais e de aminoácidos e fibras que podem entrar naturalmente no nosso dia a dia. Então, arroz e feijão. Trouxe aqui o arroz integral, que muita gente torce o nariz para o arroz integral porque acha que ele é mais duro. Aí vai uma dica culinária, né? Colocar um pouco mais de água. Então, se você usa uma xícara de arroz normal e 2 de água, para um arroz integral, coloca 3 xícaras de água. Ele vai chegar num ponto onde vai ficar muito semelhante ao arroz branco, com vários benefícios. Então, você aumenta a quantidade de fibras, aumenta as vitaminas do complexo B, né? Então, coisas muito simples de você fazer no dia a dia. Inclusive, a gente tem uma tela aí do cardápio do almoço. Vamos mostrar para a doutora comentar ali o cardápio do almoço. Olha só, você está vendo aí, ó, salada de repolho roxo, cenoura ralada e tomate. Isso. Arroz integral, feijão preto, peixe com açafrão da terra. A gente acabou de mostrar o açafrão. Brócolis ao alho e azeite. Ai, gente, só coisa boa. E de sobremesa, chocolate amargo. Que coisa melhor. Exatamente. Então, tá tudo aqui, você viu? Então, faz uma saladinha com repolho bem fininho, cortadinho. Agora, por que o repolho roxo, doutora? Pode ser roxo, mas pode ser o normal. Tá. As brássicas, que é uma família botânica da qual fazem parte o repolho, o brócolis, a couve, o nabo, tem substâncias que têm um efeito protetor anticancerígenos, tá? E no caso do repolho roxo, a gente também está usando esse pigmento arroxeado, que é a antocianina, para potencializar ainda esse efeito benéfico do repolho, né? Certo. Mas pode ser um repolho normal. Tá. Do ponto de vista da apresentação, visualiza um roxo, o amarelo, o vermelho do tomate, que é o licopeno, né? Lindo. Que vai também... Olha esse tomate, coisa linda. Exato, né? Que tem um efeito extremamente benéfico, por exemplo, na prevenção do câncer de próstata, né? Você pode aquecer, você pode usar o tomatinho in natura, né? Lá em casa, essa pinquinha de tomate aqui, ó, não dá nem para começar. Não é? Não. As crianças, ainda mais que é bonitinho. É bonitinho, é gostoso, né? Então, a gente come com os olhos também. Então, quando você vê um prato colorido, além de estimular os sentidos e fazer com que você tenha vontade de comer, a gente está garantindo que, através dessas cores diferentes, você esteja também ingerindo vários fitoquímicos ou nutrientes importantes, né? Vamos. Ô, doutor, uma pergunta, doutora Edna, quando o paciente procura, né, tá lá, chegou lá, foi diagnosticado, o senhor indica ele para passar pelo nutricionista para poder mudar toda essa alimentação? Lá no Centro de Oncologia nós temos uma nutricionista full-time que trabalha com todos os pacientes que chegam pela primeira vez. E principalmente tem um tumor que a gente tem nos dedicado muito, que é o tumor de cabeça e pescoço, que é boca, laringe e faringe, que existe uma desnutrição muito grande nesses pacientes, exatamente porque são muito fumantes e gostam de tomar uma cachaça de vez em quando, sempre, de vez em sempre. Então, esses pacientes façam com a nutricionista, com a psicóloga e tal, mas com a nutricionista, com certeza, para fazer uma complementação alimentar. Muitas vezes tem que dar, inclusive,
esses suplementos quando há necessidade. Para esses pacientes, principalmente os pacientes de cabeça e pescoço. Certo. Agora a gente tem mais uma tela que é o lanche da tarde. Olha lá, gente, presta atenção, vou ler para você. Olha lá, ó. Suco verde com couve, salsa, laranja e maçã. Olha, uva vermelha e nozes. Isso. Então, a uva, essa uva mais arroxeada, ela é rica, por exemplo, numa substância muito pesquisada, que é o resveratrol. Está presente principalmente nesse pigmento mais arroxeado, né, da casca da uva, que tem esse efeito protetor. Então, você faz um lanchinho tanto na forma da fruta associada a uma oleaginosa... Vamos ver se ela é gostosa. Ai, ela é maravilhosa, Drica. Essa uva Vitória é super docinha, tá? E você vai ter também um suco onde a gente vai bater vários alimentos, né, que vão ter uma ação sinérgica, melhorando o aporte de nutrientes, de fibras, né? Então, quando a gente fala da couve, a couve também é uma brássica, rica em compostos sulfurados que vão ter esse efeito benéfico. A salsa também tem vários trabalhos, ela é rica em vitamina C, associado então com a maçã e com a laranja. Só de você pensar, já é uma delícia. Já dá. Cadê Não é? Iago? Nossa, suquinho. Não deu tempo de bater. Agora tem o jantar. A gente está falando do lanche da tarde e aí depois a gente termina com o jantar. Vamos ver a tela do jantar para a doutora comentar para a gente. Ó. Salada de rabanete e fundo de alcachofra. Isso. Arroz de couve-flor, lentilha, omelete com cogumelos, tomate e salsa. Então, não é uma coisa simples. Não é uma coisa boa? Então, a rúcula também faz parte dessa família botânica chamada brássicas, o rabanete também, né? Então, você pode fazer uma salada que vai ter um verde escuro, um vermelho, um branco, né? E coloquei ali a opção do arroz de couve-flor, que as pessoas devem estar se perguntando, né? O que é o arroz de couve-flor? Nada mais é do que a couve-flor crua, ralada, que você refoga com alho, com cebola, no azeite e só dá aquela aquecida. Você vai estar consumindo algo que parece arroz, só que ele vai ter o quê? Basicamente, fibra e esses compostos sulfurados com efeito benéfico. Maravilha. Então, parece arroz, mas na verdade você está comendo a couve-flor numa preparação diferente, né? Aí o omelete com cogumelo, com tomatinho, também com esse efeito benéfico. Certo, gente, tem aqui ainda a castanha e o cafezinho, viu, Marina Maravilhas? Ó, tá indo no caminho certo, viu? Tomando bastante café, né? Bom, gente, muito obrigada, doutor Fernando, doutora Edna, pela participação de vocês, muito esclarecedor. Nós precisamos disso na nossa vida, para a gente saber para onde ir, os passos né? Os passos que a gente tem que dar na hora certa. Bom, vamos passar o contato do doutor, né? Vamos colocar os contatos do doutor Fernando aí na tela. Quem quiser procurar o senhor, doutor, o senhor está lá nesses 3 centros aí. Exato. Mais frequentemente no Centro de Oncologia Campinas, lá na Rua Alberto de Salvo, 311, no Barão Geraldo. Nossa clínica é uma clínica que já tem 41 anos. Olha só. Trabalhando na área do câncer, tem mais de 40 mil pacientes tratados. E estamos à disposição, né, para discutir essas coisas todas que aqui nós abordamos hoje. Tá certo. Doutora Edna, quem quiser procurar a senhora para uma mudança alimentar aí para a prevenção do câncer? É sempre uma oportunidade de a gente estar mudando. Mesmo depois do diagnóstico do câncer, eu acho que a gente tem que encarar como uma segunda oportunidade de rever a sua vida e rever seus hábitos, mudar o seu estilo de vida. Eu acho que sempre é tempo de você buscar o melhor para si mesmo, né? Contato da doutora aí na tela, quem quiser falar com a senhora, doutora. Isso, eu atendo em Campinas, no Cambuí e na Nova Campinas. Tá certo, gente, muito bom, né? Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Eu gostei muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre, tá bom? Agora vocês podem se servir aqui de um lanchinho, tá bom? Enquanto eu vou aqui dar um recado e já volto. Ok.